primeira etapa dessa jornada, que é a escrita, né, que é a produção literária, eu acho que é a parte intelectual, né, a criação intelectual, que é aquele momento em que a história ela ainda tá na minha cabeça e só nela. É aquela, é aquela conversa íntima comigo mesmo, em que eu vou separando as ideias, as imagens, os acontecimentos que podem virar uma história. Mas não caia na ideia de que a criação vem de uma espécie de inspiração mágica, de uma luz, de algo transcendente. Né? Não acredite que o artista é um ser iluminado, porque não é assim. Né? Que ele é alguém que recebe, de repente, ideias de um outro plano. Isso daí é uma grande bobagem. Ao menos comigo, né? Não é assim que funciona. Eu acho que o escritor, na verdade, sempre reproduz algo que ele já viveu, presenciou, né? Ouviu, assistiu, leu em algum lugar. Eu acho que o escritor é alguém que desenvolve uma habilidade de transformar essas experiências em palavras. E a criação tem mais a ver com a atenção, né? com saber colher da vida os eventos e conseguir discriminá-los, né? Discriminá-los como importantes ou desimportantes. E, e reservando tudo isso num banco de ideias qualquer. Né? Criar é saber selecionar. Né? E lógico que quando você sabe onde que você quer chegar, né, tudo fica mais fácil. E depois da fase intelectual, né, da criação, vem a execução, né, a escrita propriamente dita. E essa parte é muito difícil, né, muito trabalhosa, muito extenuante, porque eu acho que de todas as etapas, é essa a que requer mais ferramentas, mais competências. Acho que essa é a palavra, mais competências. Concluída a fase da criação, eu fico com a história na cabeça, né? Ela fica, ela fica ali flutuando. Né? E o ideal seria que a história simplesmente pulasse da cabeça para o papel, sem perdas. Né? Ela fosse transportada assim, exatinha. Mas não é assim que acontece. E eu tenho que passar pela etapa da execução. Né? Não tem outra forma. Tenho que transformar aquilo que é uma ideia em qualquer coisa concreta. E isso é custoso, isso é demorado. Né? Tem que ter paciência. Na verdade, é muito difícil que essas duas etapas da criação e da execução, que elas não se sobreponham, né? Que elas não convivam, que elas fiquem completamente estanques. Né? Enquanto eu estou escrevendo, eu também estou de alguma forma criando. E a escrita, o resultado, né, é sempre mais pobre que a criação, que a ideia. Sempre. Quero dizer assim, a história que está na minha cabeça, né, ela é sempre maior, sempre mais complexa. Algo diferente da que vai para o papel. Há perdas, é inevitável. Daí que fica sempre uma angústia. O escritor fica sempre angustiado com o resultado. Mas eu disse que é uma fase difícil, mas por outro lado ela é muito prazerosa também. Né? Eu, por exemplo, mergulho mesmo nas minhas histórias, né? E fico amigo das personagens, vivo o mundo deles, tal, os problemas deles. Isso aconteceu nos meus 2 romances, nos meus contos. Quando eu finalizo, né, o texto, é como se eu tivesse que me despedir de um amigo que está indo para longe. Tanto do Francisco, personagem do Babel, né, quanto do Silvano no Baralho de Predis e Adultérios. E atualmente eu experimento algo parecido no meu terceiro romance. Né? Esses dias mesmo eu sonhei que estava dentro da história.
E depois de tudo escrito, tem a fase da correção, né? Eu faço a correção dos meus textos e uma, duas, três, quatro vezes. Eu não sou o único a corrigir, mas eu acho que o autor tem que ser o seu primeiro crítico. Isso é difícil, né? Porque o autor ele pega tanto amor pelo texto que muitas vezes ele não consegue enxergar os defeitos. Ou ele vê tantos defeitos no texto que ele prende, segura e não deixa ninguém ler, não deixa o texto ir embora. Mas é necessário. Mas aprende-se muito na correção, né? Seja na correção ortográfica, gramatical, ou na própria dinâmica da história, nas inconsistências do enredo. Porque pensa que hoje você escreve o primeiro capítulo, mas você vai escrever o último capítulo daqui a um ano e meio, né? A depender aí do tamanho do seu texto, da sua disposição para escrever. Né? E nesse tempo, imagina quanta coisa que não aconteceu no livro e fora dele, na vida, né? E que precisa ser corrigida. E por fim, acho que vem a fase da divulgação. Né? E aqui eu estou abstraindo a chatice da fase da editoração. E eu acho que a fase da divulgação é a parte mais difícil. Porque no fim das contas, o escritor passa pelas outras etapas anteriores de forma, eu acho que um pouco mais natural. E eu tenho um pouco de dificuldade em divulgar minhas coisas, de falar sobre elas. E eu nem digo dessa divulgação de mídia, de aparecer, de timidez, não tem muito a ver com isso. Eu digo de falar da minha própria obra, né? De responder uma pergunta que é simples, né? Parece simples, né? E aí, sobre o que é o seu livro? É que no fim das contas, o livro é sobre muita coisa, né? E fica sempre uma insegurança de dizer menos.